Fala galera, meu nome é Luiz e no vídeo de hoje eu vou trazer uma comparação entre a corretora Avenue e a plataforma de investimentos internacional do Banco Inter, a Apex. Então se você quer saber qual a melhor plataforma para investir no exterior aqui do Brasil e qual é a mais completa com o melhor custo-benefício, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar tudo isso para vocês. Bom, investir no exterior já se tornou algo essencial para muitos investidores aqui no Brasil. Isso porque aqui no Brasil a gente tem uma instabilidade muito grande na nossa bolsa de valores e na nossa economia de forma geral. Então as empresas e a bolsa de valores de forma geral, elas estão sempre variando muito, tem muitas quedas abruptas e isso pode afetar completamente a sua rentabilidade, é claro. E uma solução para essa instabilidade é você diversificar o seu patrimônio em outros países. Então investir no exterior é sim uma boa opção para qualquer investidor que mora aqui no Brasil. E é justamente por isso que várias empresas já surgiram com essa opção de investimento, de investir no exterior diretamente em dólar, de forma simplificada e especificamente para brasileiros. Então existem algumas empresas, algumas corretoras que proporcionam esse tipo de serviço para você, e a Avenue e o Banco Inter são duas dessas instituições. Então as duas são extremamente conhecidas por fornecerem esse tipo de serviço e as duas têm pontos positivos e pontos negativos em relação às suas plataformas, e é justamente isso que eu vou trazer no vídeo de hoje para vocês. Na verdade, eu não vou trazer um ponto positivo e um ponto negativo, eu vou trazer os principais pontos de cada uma e você vai analisar qual é melhor para você de acordo com os dados que eu vou trazer. Bom, falando inicialmente da Avenue, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é a diversidade de ativos que a Avenue tem. A Avenue, ela tem muitos ativos de renda variável, ela também tem renda fixa do exterior, ela tem fundos de investimento, e ela tem criptomoedas também. Então ela tem uma diversidade de ativos muito boa para você que quer investir no exterior, porque você tem tanto a renda fixa do exterior, que é a mais segura do mundo, você também tem a renda variável do exterior, ações, ETFs e tudo mais, que proporcionam empresas gigantescas para você investir, e você também tem fundos de investimento no exterior para terceirizar o seu investimento para gestores. Então, na Avenue, você tem uma ótima diversidade de ativos para investir. O segundo ponto que eu gostaria de trazer da Avenue é que ela tem o plano corretagem zero, um plano onde você tem 3 corretagens gratuitas por mês para investir como você quiser. Então você pode investir 3 vezes no mês sem pagar taxa alguma, e isso é muito bom para quem quer investir com pouco dinheiro e não tem tanto dinheiro assim para investir no exterior. Então na Avenue você tem custo zero para investir em ativos lá no exterior 3 vezes por mês. Além disso, a Avenue também fornece uma conta bancária gratuita para você em dólar com cartão de débito, tanto digital quanto físico. Então você consegue ter uma conta em dólar para fazer suas compras no exterior sem pagar taxas abusivas, e você também pode viajar para o exterior de forma muito fácil com essa conta em dólar da Avenue. Então essa é uma funcionalidade muito legal para você que viaja bastante, que quer uma conta em dólar e que também quer um cartão de débito em dólar para utilizar nas suas compras, tanto lá no exterior, nas suas viagens, quanto aqui no Brasil, compras internacionais. Outro ponto positivo da Avenue é que ela tem um câmbio integrado dentro do próprio aplicativo. Então, ao invés de enviar o seu dinheiro em real para o exterior, converter lá no exterior e depois enviar para a Avenue, você pode fazer tudo isso de forma integrada dentro do aplicativo. Então, você simplesmente envia o seu real em forma de TED ou Pix para a própria Avenue, depois você faz a conversão de real para dólar dentro da própria Avenue e você investe também dentro da própria Avenue. Então a Avenue faz todo esse processo para você, ela facilita todo esse processo para você não ter que se preocupar com outra instituição, abrir conta em outro lugar para mandar esse dinheiro em real, para converter para dólar e depois para transferir para a Avenue. A Avenue faz tudo isso dentro do aplicativo e esse é um ponto extremamente positivo. Entretanto, em termos de custo, a Avenue tem um custo de câmbio um pouquinho elevado. Ele varia de 1,5% a 2,5% de spread no seu câmbio. Então, de 1,5% a 2,5% fica com a Avenue em forma de taxa desse câmbio que ela está fazendo para você. Em outras corretoras, em outras instituições, esse câmbio pode ser ainda maior, mas de forma geral, a Avenue tem um câmbio um pouquinho elevado em relação a concorrentes que fazem a mesma coisa. Então ela não tem um câmbio exorbitante comparado a grandes bancos por aí que cobram taxas abusivas, mas ela tem um câmbio um pouquinho elevado em relação a outras concorrentes. Outro ponto positivo também é que a Avenue tem uma plataforma 100% em português, para você que não fala inglês, para você que não entende inglês, então ela consegue facilitar isso para você. E além de tudo isso, ela fornece um relatório de imposto de renda completo para te ajudar
na declaração dos seus investimentos. E eu, como utilizo a Avenue, eu sei que esse relatório é extremamente completo e você só tem que dar um Ctrl+C, Ctrl+V para o seu imposto de renda para fazer tudo o que você precisa para declarar os seus investimentos. Então, esse é um dos pontos que me faz investir na Avenue por conta desse relatório que facilita muito a vida do investidor. Além de tudo isso, a retirada do dinheiro da Avenue também é gratuita se você fizer pela própria plataforma da Avenue. Então, se você converter de dólar para real e fazer uma TED para o seu banco aqui no Brasil, não tem taxa alguma para você fazer esse saque, é 100% gratuito. Partindo agora para o Banco Inter. O primeiro ponto a se trazer é a diversidade de ativos do Banco Inter no exterior, que não é tão grande assim. Aqui no Brasil, o Banco Inter tem uma diversidade gigantesca de investimentos, não se engane, o Banco Inter é muito bom sim para se investir, mas pensando no exterior, o Banco Inter tem somente renda variável. Então, se você comparar com a Avenue, o Banco Inter não tem tantas opções assim de investimentos, inclusive ele não tem criptomoedas, que é um dos pontos que a Avenue tem também. Então, em relação a essa questão de variedade de ativos, a Avenue sai na frente. Mas se o seu foco é simplesmente renda variável, ações, rates e ETFs, o Banco Inter ainda continua tendo uma boa opção, uma boa gama de investimentos. Já em relação à taxa para investir, o Banco Inter também é taxa zero. Então, diferente da Avenue, que você tem somente 3 corretagens grátis por mês, no Banco Inter você não paga nada para investir, seja lá quantas ordens você envie, seja lá quantos ativos você queira investir. Então, aqui no Banco Inter, a taxa é 0,0 mesmo. Assim como na Avenue, o Banco Inter também tem uma conta internacional em dólar para você. Então, você consegue movimentar seus dólares através dessa conta internacional, só que ela ainda não tem um cartão de débito para o investidor. Então, você não consegue ter esse cartão ainda. Na plataforma do Banco Inter ele já aparece, só que ele ainda não está disponível. Isso vai mudar no futuro, porque o Banco Inter já falou que esse cartão de débito internacional vai ser disponibilizado futuramente. Outro grande ponto a se destacar do Banco Inter é a integração com a conta brasileira. Na Avenue, você tem somente a conta lá no exterior, você faz todo o câmbio pela plataforma da Avenue sim, mas você não tem uma integração com uma conta corrente aqui no Brasil necessariamente. No caso do Banco Inter, a sua conta internacional, tanto de investimentos quanto conta corrente internacional, elas são integradas com a conta aqui do Brasil, com a conta corrente aqui no Brasil. Então você consegue fazer tudo dentro de um único aplicativo, inclusive cartão de crédito, compras aqui no Brasil, investimentos aqui no Brasil, tudo você consegue fazer por um único aplicativo, que é o do Banco Inter, porque ele tem essa integração completa de todas as suas contas. Assim como a Avenue, o Banco Inter também tem um câmbio integrado na sua plataforma de investimentos no exterior. Então você consegue fazer o câmbio de real para dólar sem enviar para outra instituição e depois reenviar para sua conta em dólar. Você consegue fazer tudo isso pelo Banco Inter, ele já fazia isso anteriormente, inclusive, e agora você consegue também fazer para os seus investimentos. Então aqui você também tem o câmbio integrado que a Avenue tem, só que o spread que o Banco Inter cobra é mais baixo que o da Avenue. Então você vai pagar de 0,75% até 1,99% de spread no Banco Inter, o que é um pouquinho mais baixo do que a Avenue. Então, em relação a custo de câmbio, o Banco Inter sai na frente. Ele tem um custo menor para você que busca taxas menores para investir. Em relação ao demonstrativo de imposto de renda, que a Avenue tem completo e que é muito bom mesmo, a gente não vê isso no Banco Inter. É claro que ele fornece esse tipo de demonstrativo, tanto o demonstrativo de imposto de renda quanto o extrato da conta de investimentos. Então você tem esses dados sim, mas você não tem um relatório extremamente completo e detalhado como é o da Avenue. Você tem simplesmente notas de corretagem dessa plataforma internacional e você tem o extrato da sua conta com os rendimentos e tudo mais. Então, no Banco Inter, se você quiser investir por ele, você vai ter que ter uma organização muito melhor para organizar os seus dados, gerenciar os seus dados certinhos para não cometer erros na declaração. No caso da Avenue, a própria Avenue faz tudo muito detalhado para você, então você não precisa se preocupar tanto com isso. No caso do Banco Inter, esse demonstrativo não é tão completo assim, mas ele já te ajuda na declaração de imposto de renda, é claro. E por fim, a retirada dos seus recursos da conta internacional para a conta aqui do Brasil não tem taxa alguma também. Você simplesmente vai pagar o câmbio de dólar para real e com isso fazer a sua conversão para retirar o dinheiro da conta internacional. Bom, resumindo aqui para vocês, se você busca variedade de ativos muito boas, tanto de renda fixa quanto de renda variável, cartão de débito e relatório completo de declaração de imposto de renda,
a Avenue vai ser a melhor opção se você busca essas facilidades e essa diversidade de ativos que a Avenue tem. Agora, se você quer investir somente em ativos de renda variável, com um custo extremamente baixo de câmbio e plataforma integrada com a conta corrente aqui no Brasil, a conta do Banco Inter de investimento internacional pode ser uma opção muito boa, já que ela tem um custo mais baixo do que o da Avenue, tem uma diversidade de ativos boas de renda variável, apesar de não ter de renda fixa, mas se você quer investir somente em renda variável, isso não vai afetar muito, então o Banco Inter pode ser uma opção. E ele também faz essa integração entre conta corrente Brasil e conta corrente exterior de forma muito mais simples do que a Avenue, por exemplo. Então, se você busca essas características, o Banco Inter pode ser a melhor opção para você.